Jesus concentra todo si mesmo e todas as suas coisas naquele que vive somente com ele. O que significa que Adão foi criado rei de toda a criação. Suas ações deveriam ter sido modelo e herança para todos os seus descendentes. Em seu lugar, Luísa deve servir de modelo para que todos possam retornar ao reino do Fiat, 10 de novembro de 1927. Sentia-me toda abandonada no eterno Fiat e completamente só. E só para Jesus, como se mais ninguém existisse para mim. Então pensava comigo, estou só, dentro de mim não flui senão o grande mar da vontade divina. Todo o resto não existe para mim. O próprio Jesus se eleva em voo e se esconde na luz interminável dela. E se por um instante se deixa ver, os raios do sol do querer divino chovem sobre ele e minha vista, sendo demasiado débil, fica eclipsada. E eu o perco e devo esperar que meu Jesus, minha vida, se desembarace daquela luz, ou que a torne menos fulgente, para que eu possa reencontrá-lo. Eu me lamento da luz que me eclipsa a vista e me esconde, aquele que é vida da minha pobre alma. Oh, se esta luz do bendito Fiat fosse menos ofuscante, eu teria fruído do meu doce Jesus, porque muitas vezes sinto o seu toque divino, o seu sopro refrescante, outras vezes os seus lábios que me dão o seu beijo. E com tudo isso não vejo, tudo por causa da bendita luz que forma o eclipse. Ó santa vontade de Deus, quanto és forte e potente se chegas a esconder de mim o meu amado Jesus. Enquanto pensava nisso e em outras coisas, meu sumo bem Jesus saiu daquela luz tão ofuscante, assim pude vê-lo, e ele me disse, filha minha, tu estás só comigo, e eu estou só contigo. E como estás só comigo, concentro em ti todo o meu ser, porque, estando só comigo, posso preencher-te toda de mim. Não há ponto em ti onde eu não tome o meu lugar, onde não te transforme em mim. E como por natureza entre ti a graça extraordinária, quando a alma está só comigo, sou livre de fazer o que quero, só eu a fruo, e o meu amor me leva a fazer tanto por ela, que chego até a loucura e realizo tantos estratagemas amorosas, que se todas as criaturas pudessem ver ou ouvir, diriam, só Jesus sabe amar, e pode amar de modo tão surpreendente, tão engenhoso, tão grande. Faço com quem vive só comigo como faria o sol se pudesse concentrar toda a sua luz sobre uma só planta. Essa planta receberia em si toda a vida do sol e gozaria de todos os seus efeitos, enquanto as outras plantas recebem cada uma um só efeito, conforme a sua natureza. Mas a primeira, ao receber toda a vida do sol, recebe também todos os efeitos que a luz contém. Assim faço eu, concentro nela toda a minha vida, e não há coisa de mim que eu não a faça fruir. Ao contrário, quem não está só comigo, como não posso concentrar minha vida, fica sem luz, sente em si o peso das trevas, e seu ser está dividido em tantas partes, quantas são as coisas que estima. Se ama a terra, sente-se dividido com a terra,
se ama as criaturas, os prazeres, as riquezas, sente-se despedaçado, como em frangalhos. Um o puxa de um lado, outro o arrasta de outro. O pobre coração vive entre ansiedades, temores e amargas desilusões, tudo ao contrário de quem vive só comigo. Depois disso, eu seguia o meu giro no querer divino, e tendo chegado ao Éden, estava glorificando o meu Criador no ato em que, com o seu sopro onipotente, infundia a vida no corpo do meu primeiro pai Adão. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha, com que ordem e harmonia foi criado o homem. Adão foi criado por nós como o rei de toda a criação, e como o rei tinha supremacia sobre todas as coisas. E se não tivesse rejeitado o nosso fiat, possuindo a unidade dela, teria ao longo de toda a sua vida preenchido com seus atos todas as coisas criadas. Como o Rei e Senhor, tinha o direito de cada coisa criada, sofresse sua ação e fosse investida por sua luz, porque cada um de seus atos era um sol, um mais belo que o outro. Assim, ele deveria formar a coroa de toda a criação, e não seria verdadeiro rei se não conhecesse todos os seus domínios e não tivesse o direito de colocar seus atos em todas as coisas criadas por nós. Sucedia como com alguém que é proprietário de uma terra, como dono tem o direito de passear por ela, de plantar flores, árvores, enfim, de fazer o que quiser. Assim era Adão, com o poder do nosso fiat divino. Fazia o que queria e locava-se em todas as coisas criadas. E se falava, se amava, se adorava e operava. Sua voz ressoava em toda a criação, que era investida por seu amor, por sua adoração e por sua obra. Assim a divindade sentia em todas as suas obras o amor, a adoração e a obra do seu primeiro filho. Ora, todas as obras de Adão teriam permanecido em toda a criação como primeiro modelo para todos os seus descendentes, os quais teriam modelado todos os seus atos nos reflexos de luz dos atos dele, que como primeiro pai teria deixado como herança a todos os seus descendentes. Eles não apenas teriam modelo, mas também a posse dos primeiros atos de Adão. Qual teria sido a nossa glória e a dele? Ver as obras do nosso caro filho, o nosso precioso tesouro gerado por nosso amor, fundido com as nossas obras. Que felicidade para ele e para nós! Ora, se esse foi o nosso propósito ao criar toda a criação e a nossa querida joia, o homem não é justo, ainda que Adão tenha começado e não concluído, ou melhor, tenha terminado na dor e na confusão por ter rejeitado o nosso querer divino, que lhe servia como ato primeiro e o fazia operar nas obras do seu Criador. Que realizemos este nosso propósito em seus descendentes. Eis porque te chamo ao meio das minhas obras em toda a criação, para formar um modelo no qual devem se modelar as outras criaturas, a fim de retornarem ao meu fiat. Se soubesses quanta alegria sinto quando vejo que tu, fazendo o meu querer divino, queres animar a luz do sol para me dizer que me amas e me pedir o meu reino, a rapidez do vento, o murmúrio do mar, a flor, o céu estendido, até mesmo o canto do
pequeno passarinho. Queres dar tua voz a todos, animar todos, para me dizer que me amas, me adoras e queres o reino do Fiat Supremo. Sinto tal contentamento que me sinto reviver as primeiras alegrias, o primeiro amor do meu caro tesouro. Me sinto inclinado a pôr tudo de lado, a esquecer tudo para fazer tudo voltar como foi por nós estabelecido. Por isso, se atenta, filha minha, trata-se de algo grandioso. Deve saber que o primeiro modelo da criação foi o Ser Supremo, sobre o qual o homem devia modelar todos os seus atos com o seu Criador. O segundo deveria ser Adão, sobre quem todos os seus descendentes deviam se modelar. Mas como ele se afastou da minha vontade, lhe faltou a unidade dela, faltaram-me os pincéis, as cores e a matéria-prima, para poder formar os modelos à semelhança do seu Criador. Pobrezinho, como poderia formar modelos com forma divina se já não possuía aquela vontade que lhe fornecia a habilidade e tudo necessário para formar os próprios modelos de Deus? Rejeitando o meu Fiat divino, rejeitou a potência que tudo pode e tudo sabe fazer. Aconteceu com Adão, como aconteceria contigo, se não tivesses papel, nem caneta, nem tinta para escrever. Se te faltasse isso, não seria capaz de traçar uma só palavra. Assim, ele já não foi capaz de formar os modelos segundo o molde divino. O terceiro modelo deve ser formado por quem deverá fazer retornar o reino da minha vontade. Por isso, teus deveres são grandes. Sobre o modelo dos teus atos serão modelados todos os demais, e por isso, em todos os teus atos, faz com que flua a vida do meu querer divino, para que ele te forneça tudo o que for necessário. Assim tudo correrá bem, e o teu Jesus estará contigo para te fazer executar bem os seus modelos divinos. A luz e o bem que o Verbo divino operou na humanidade de Jesus estão em ato contínuo de doação às criaturas. Diferença entre comunicar a vontade divina em um de seus atos por graça e viver nela, que é um ato contínuo. Este é o verdadeiro reinar, que as criaturas se tornem por graça, o que ela é por natureza. 13 de novembro de 1927. Eu segui o meu giro no divino querer, e ao chegar aos atos que ela realizou na humanidade de nosso Senhor, o meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, o Verbo divino na minha humanidade estava como um centro de vida nela. Eram inseparáveis uma e outra. Mas como a minha humanidade tinha os seus limites, e o Verbo imenso, infinito, sem limites, não pude restringir dentro dela toda a luz interminável do Verbo. Essa luz transbordava de modo que os seus raios, saindo do centro da minha humanidade, jorravam das minhas mãos, dos meus pés, da boca, do coração, dos olhos, de todas as partes da minha humanidade, de modo que todo o meu operar fluía nessa luz, que mais do que raios solares investia e rastreava todos os atos das criaturas, para doar os seus próprios atos, a fim de que os atos delas, investidos por essa luz, tomassem a forma dos seus e, fundindo juntos, adquirissem o valor e a beleza dos seus atos.
Mas qual não foi a dor da minha humanidade, ao ver-se ter os seus atos rejeitados pelas criaturas, naquela mesma luz do Verbo eterno, e impedir a transformação que queria fazer nelas. Cada ato seu rejeitado era uma dor e cada ato das criaturas se convertia para a minha humanidade em amargura e ofensa. Como é doloroso querer fazer o bem, fazê-lo, e não encontrar quem o receba. Essa dor ainda perdura, porque tudo o que a minha humanidade fez na luz do eterno Verbo existe e existirá sempre. Está sempre em ato de fazer o que uma vez foi feito e mantém-se à espreita, esperando que a criatura receba a transmissão dos seus atos, para que um seja o ato, o valor, a vontade, o amor de ambas as partes. E somente com o reinar do meu Fiat, o operado que eu realizei na redenção, poderá ter seu total cumprimento, porque com a luz dele as criaturas tirarão a venda dos olhos e farão fluir nelas todo o bem que o Verbo eterno veio realizar na minha humanidade, por amor às criaturas. Enquanto ele dizia isso, via que do interior do meu doce Jesus saía tanta luz que investia tudo e todos. Continuei o meu giro no Fiat divino, e enquanto acompanhava com o meu te amo todos os prodígios que ele havia realizado nos santos patriarcas e profetas do Antigo Testamento, como também naqueles que vieram depois da sua vinda à terra, para pedir em virtude de todos esses seus atos o seu reino divino no meio das criaturas. Pensava comigo que se tantos prodígios fez essa santa vontade em todos esses santos, não seria isso já o seu reinar, ao menos nesses santos tão prodigiosos? Mas enquanto pensava isso, o meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, não há bem que não tenha emanado da minha vontade divina, mas há uma grande diferença entre o reinar dela nas criaturas e o emanar de dentro de si um ato e comunicá-lo a elas, como fez com Abraão. Liberou um ato de heroísmo e eu tive um homem heróico no sacrifício, com Moisés, um ato de potência, e foi um homem prodigioso com Sansão, um ato de fortaleza, e foi o homem forte. Aos profetas revelou o que dizia a respeito ao futuro Redentor, e foram homens profetas, e assim com todos os outros que se distinguiram como prodigiosos e de virtudes incomuns, conforme o ato que o meu querer divino emanava, se correspondiam e davam sua adesão, assim recebiam o bem daquele ato. Mas isso não é reinar, filha minha, nem forma o reino do meu querer. Para formá-lo não basta um único ato, mas sim um ato contínuo que ele possui. É isso que ele quer dar às criaturas para formar o seu reino. O seu ato contínuo de potência, de felicidade, de luz, de santidade, de beleza inatingível. Aquilo que o meu Fiat é por natureza, quer torná-las por graça, mediante o seu ato contínuo, que contém todos os bens possíveis e imagináveis. Tu dirias que o rei reina só porque fez uma lei, ou porque deu um bem ao seu povo? Certamente que não. O verdadeiro reinar é formar a vida dos povos com todas as leis, dando-lhes um regime digno, conveniente, justo e reto para a sua vida, dando-lhes todos os meios necessários
para que nada lhes falte para o seu bem. O rei, para reinar, deveria ter a sua vida no meio dos povos e fazer uma só a sua vontade, e os seus bens com os deles, de modo que o rei deveria formar a vida do povo, e o povo a vida do rei. O contrário não é verdadeiro reinar. Este é o reino da minha vontade, tornar-se inseparável dos filhos do seu reino, dar-lhes tudo o que possui, até transbordar, para ter filhos felizes e santos, com a sua mesma felicidade e santidade. Agora daí se vê que, apesar dos muitos prodígios e milagres que os santos, os profetas e os patriarcas realizaram, não formaram o meu reino no meio das criaturas, nem fizeram conhecer o seu valor, nem o grande bem que a minha vontade possui, nem o que pode fazer e quer doar, nem o objetivo do seu reino, porque faltava o seu ato contínuo, a sua vida permanente neles, e por isso não a conhecendo profundamente, ocuparam-se de outras coisas que diziam respeito à minha glória e ao bem deles próprios, e deixaram de lado a minha vontade, esperando outro tempo mais propício, quando a bondade paterna se comprazesse primeiro em fazer conhecer e depois em dar um bem tão grande e um reino tão santo que eles nem sequer sonhavam. Por isso se atenta e segue o teu voo no Fiat Divino. Livro do Céu, volume 23, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.